Olá, seja muito bem-vindo de volta ao meu canal, seja muito bem-vindo de volta ao Clube Full Stack. Esse vídeo ele vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou me gravar gravando uma aula. Caso você tenha curiosidade de como que é a gravação de uma aula, você vai ver a partir de agora. Eu acho que é justo dizer que a essa altura do campeonato, você já sabe que todos os componentes... Eu acho que é justo dizer que a essa altura do campeonato, que a essa altura do curso, você já sabe que todos os componentes, sejam eles componentes globais ou SPC, Single Page Components, todos eles têm um template, ou seja, o que é mostrado para o usuário, o que é mostrado lá no navegador. Eu vou abrir o main.js e criar um componente global, app.component, vai ser somente para teste, então vou colocar o nome do componente de teste, e vou colocar a propriedade template. Então, o que eu colocar para essa propriedade template é o que vai ser mostrado para o usuário lá no navegador. Vou colocar aqui um H2 e vou colocar somente teste. Agora, venho dentro do app, que você sabe que o que eu colocar dentro desse create app, por parâmetro nesse create app, é o aplicativo, no caso, é o componente... Caralho. Eu acho que é justo dizer que a essa altura do campeonato, a essa altura do curso, você já sabe que todos os componentes, sejam eles componentes globais ou componentes SPC, Single Page Component, todos eles têm o template, ou seja, o que é mostrado para o usuário, o que é mostrado lá no navegador. Eu vou entrar no main.js, criar um componente global, app.component, vai ser um componente de teste, então o nome vai ser teste. Colocar a propriedade template, que é o que vai ser mostrado para o usuário lá no navegador. Eu vou colocar um H2, teste. Agora venho aqui no app, porque você sabe que o que está dentro desse create app, o que está sendo passado por parâmetro, o componente que está sendo passado por parâmetro, para esse create app é o componente principal. Então, nesse componente principal, que é o app.view, eu vou chamar o componente teste, o componente que eu acabei de criar. Então, vou colocar aqui teste. Você sabe que vai dar problema. Deixa eu só atualizar aqui. Eu vou inspecionar o elemento, você vai ver que aqui embaixo ele está falando que quando eu trabalho com a compilação dos componentes como que eu vou dizer, em tempo de execução, eu tenho que importar o create app daqui. Então, venho aqui dentro do main, eu vou comentar esse view, no caso, esse import do view, colocar aqui o endereço. Eu acho que é justo eu dizer que a essa altura do campeonato, a essa altura do curso, você já sabe que todos os componentes, sejam eles globais ou componentes SPC, componentes Single Page Components, componentes criados em um só arquivo, em um arquivo com a extensão Eu acho que a essa altura do campeonato... 12 seconds later. Eu acho que eu já posso dizer que a essa altura do campeonato você já sabe... 2 hours later. Eu acho que é justo dizer que a essa altura do campeonato, 3 weeks later. Eu acho que é justo dizer que a essa altura do campeonato, Eu acho que é justo dizer que a essa altura do campeonato, que a essa altura do curso, você já sabe que todos os componentes, sejam eles globais ou SPC, Single Page Components, todos eles
tem o template, ou seja, o que é mostrado lá no navegador, o que é mostrado para o usuário. Então eu vou criar aqui dentro de main.js, eu vou criar um componente global, app.components. Como vai ser um componente de teste, eu vou colocar o nome de teste. O segundo parâmetro vai ser o objeto, que vai ser a estrutura do componente, e eu vou chamar a propriedade template. Então o que eu colocar para essa propriedade template aqui vai ser o que vai ser mostrado. Eu acho que é justo dizer que a essa altura do campeonato você já sabe que todos os componentes sejam... Eu acho que é justo dizer que a essa altura do campeonato, que a essa altura do curso, você já sabe que todos os componentes, sejam eles globais ou... Eventually. Eu acho que é justo dizer que a essa altura do campeonato, que a essa altura do curso, você já sabe que todos os componentes, sejam eles componentes globais ou componentes SPC, componentes Single Page Components, todos eles têm o template, ou seja, o que é mostrado para o usuário, o que é mostrado lá no navegador. Então eu vou abrir o main.js e criar um componente global, app.component. Eu já mostrei isso para você no curso, app.component. Como é um componente de teste, eu vou colocar o nome de teste. O segundo parâmetro é a estrutura do componente e eu vou chamar a propriedade template, que é o que vai ser mostrado para o usuário. Eu vou colocar somente um H2 e vou colocar teste. Agora venho aqui dentro do app, que você sabe que o componente que eu estou passando como parâmetro para esse create app é o componente principal. Então eu venho aqui dentro do app, que é o componente principal, e vou chamar o teste, o componente teste aqui dentro. Você sabe que vai dar erro. Eu venho aqui, atualizo, veja que aqui embaixo tem esse erro. Que quando eu trabalho com componentes globais, a compilação em tempo de execução ele não funciona. Então eu tenho que importar o create app daqui, desse caminho aqui. Então eu dou um Ctrl C, venho dentro do main, faço uma cópia desse create app e coloco a importação do create app desse caminho. Agora você vai ver que vai funcionar. Eu vou atualizar e olha aqui em cima, apareceu um teste bem bonitão aqui em cima. Então ele funcionou. E você viu que o que eu coloquei para essa propriedade template é o que foi mostrado para o usuário lá no navegador. Então essa propriedade template é o equivalente do template do componente SPC, do Single Page Component, que começa aqui, o template, e termina aqui. Bem mais fácil trabalhar com o SPC, né? Mas você não concorda comigo que quando você cria o seu componente, você cria o seu HTML aqui dentro do template. Você precisa estilizar, muitas vezes você precisa estilizar o componente, precisa estilizar o HTML. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa logo do view, que só atrapalha, e colocar aqui em cima um H2. Nesse H2 eu vou colocar um ID para ele, myApp, e vou colocar dentro do H2 app. Agora aqui no navegador, veja que apareceu um app bem grandão. E ainda eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a estilização desse componente, vou tirar tudo isso aqui porque ele vai mais atrapalhar nessa aula do que ajudar, porque eu prefiro com essa tela em branco aqui, fica muito mais fácil de mostrar as estilizações. E também aqui no Home View, eu vou tirar isso daqui. Eu vou colocar somente também eu vou colocar também aqui só um H2 para falar que eu estou na Home. Agora sim ficou muito mais fácil de estilizar o meu componente. E todas as estilizações vão estar dentro da onde? Dentro dessa tag Style.
E tem duas maneiras de você chamar as estilizações, de você fazer as estilizações, se você trabalhar com CSS. A primeira é criando um arquivo .css e importando aqui dentro do style. A outra é digitando diretamente o CSS aqui dentro. Eu vou criar aqui, dentro de Frontend, dentro de SRC e dentro de Assets, eu vou criar aqui dentro de Frontend, SRC e Assets, eu vou criar um CSS, vai ser app.css. Eu não vou trabalhar com o CSS que já vem com a instalação do Vue, porque tem muita coisa e não vai ser legal eu trabalhar com ele, porque ele acaba mais poluindo do que ajudando. Eu vou colocar o MyApp, vai ser um background color esse daqui, esse aqua. Nada chamativo ele, né? Então aqui eu tenho um H2 com ID MyApp e estou criando um arquivo app.css onde eu estou colocando para esse MyApp um background color. Se eu deixar desse jeito, é claro que não vai funcionar. Por quê? Porque eu não estou importando esse app.css aqui dentro do app.vue. Então eu venho aqui, coloco um arroba, import. Você sabe que quando eu coloco um arroba, quer dizer que está pegando da pasta src. Então vai ser arroba barra assets barra app.css. Agora você vai ver que vai aparecer aqui um app com fundo bem azul, bem cheguei mesmo. Tá, mas agora se eu pegar esse app.css, o conteúdo desse app.css, voltar aqui no app.vue e chamar diretamente esse MyApp aqui na tag style, o que vai acontecer? Literalmente a mesma coisa. Vai acontecer literalmente a mesma coisa. Então você faz a seguinte pergunta. Qual que é a vantagem então de trabalhar com a importação de um arquivo .css ou de digitar o CSS diretamente aqui no componente? Quando você está trabalhando localmente, se você importar o arquivo ou digitar o CSS diretamente aqui na tag style, vai ser injetado o CSS no HTML. Não interessa se você está importando ou não o CSS. Porque aqui agora, quer ver? Dentro do... Cadê? Eu vou abrir o Safari. Eu vou inspecionar o elemento. Veja que aqui em cima colocou uma tagzinha style e já tem o código CSS aqui. O MyApp Background Color Aqua. Para mostrar para você que eu não estou mentindo, eu vou criar mais um CSS, que vai ser o Color Red. E vou criar aqui em cima um parágrafo, que vai ser um lorem y. Esse parágrafo vai ter um ID de teste. Então, como esse parágrafo tem um ID de teste, eu criei na estilização o ID teste. Agora o que tem que acontecer? Tem que ficar vermelho, está aqui. E foi injetado o CSS aqui na tag style, lá no HTML. Agora, se eu fizer a mesma coisa, pegar isso aqui, colocar no app.css, que é o arquivo externo, e importar esse arquivo, vem aqui, import, vai ser arroba assets app.css. Você vai ver que vai acontecer literalmente a mesma coisa. Vem aqui no head e está aqui o código, literalmente a mesma coisa. Eu vou voltar dentro do app.css e colocar mais uma coisa. Eu vou colocar teste 2. Somente para mostrar que se eu trabalhar importando o arquivo ou trabalhar com CSS diretamente no componente, é literalmente a mesma coisa em desenvolvimento. Em produção não, é em desenvolvimento. Aqui vai ser somente um color blue. Você vai ver que vai aparecer agora aqui em cima, deixa eu só atualizar, vai aparecer aqui em cima na tag style, vai aparecer aqui o MyApp, o teste e o teste 1. Então ele injetou o CSS no HTML. Mas e se eu trabalhar em produção? Olha o que vai acontecer. Eu vou pegar, vir aqui no terminal, parar, e vou colocar npm run build. Vai ser criado aqui dentro da pasta frontend, vai ser criado a pasta dist. Não apareceu ainda, é que aqui na minha IDE, no WebStorm, ele demora um pouquinho para colocar.
para criar essa pasta, não sei o porquê. Agora sim ele criou. E veja que no index.html ele importou algumas coisas, e entre essas coisas importou esse CSS estranho, onde ele colocou o index. Esse monte de letra e número aqui. Então esse monte de letra e número, o que que é? É o CSS que foi importado aqui, foi colocado nesse arquivo, index.8ba, enfim. Agora venho dentro de assets, abro esse arquivo, index.8ba, e tá lá. Mas olha que interessante. Eu volto aqui no app, eu vou pegar o conteúdo do app, no app.css, agora venho no app.view, tiro a importação do app.css e coloco aqui o código. E vou tirar esse teste1 só para mostrar para você que é diferente. Agora deixa eu só fechar esse index.html, volto aqui no terminal, eu vou mandar rodar novamente npm run build. Agora você vai ver que aqui no dist, no index.html, ele está importando index.218f4, esse monte de letra e número. Eu vou abrir ele, tá aqui, index, e tá o myapp, e tá o teste. O teste 1 que eu tinha colocado não tá. Então não interessa se eu importar o CSS aqui no app.view ou se eu digitar o CSS aqui no style. Não interessa. Ele vai criar um arquivo que vai ser importado no index.html. Tá, mas e como que funciona para os componentes internos? Como, por exemplo, o products. Eu vou criar aqui, cadê aqui? Deixa eu só fechar esse, volto aqui no app, eu vou abrir o index.js, que é as minhas rotas, e aqui no products, estou chamando products view, então eu venho aqui no products view, e no products view, eu vou tirar esse scoped, daqui a pouco eu explico o que é, eu vou colocar, vai ser aqui em cima, um ID, app products. Agora venho aqui no style e coloco um ID, app products. E vou colocar um color, esse color vai ser red. Olha o que vai acontecer. Eu vou mandar rodar npm run build. Agora eu volto aqui no dist, que é o que foi compilado, abro o index.html, veja que ele está chamando o index.218. Até aqui nada demais. O CSS do Products ele não está sendo mostrado aqui, por quê? Porque eu estou somente no app, eu não chamei o componente Products View. Mas agora eu preciso dar um jeito de testar a minha aplicação dentro da pasta dist, que é o que vai ser lá para a produção, que vai ser o que eu vou enviar para a produção. E como que eu faço esse teste? É bem simples. Aqui na documentação oficial, ele fala o seguinte, você coloca esse npm install -g serve, vai instalar globalmente esse serve. Como eu já rodei esse comando, eu não vou rodar. Agora eu venho aqui no terminal e coloco serve-s dist. Então ele vai iniciar o servidor nessa pasta dist. Eu venho aqui, serve-s dist. Ele está rodando, ele continua rodando nessa porta 3000. Então eu volto aqui e eu atualizo. Beleza, está funcionando. Eu venho aqui inspecionar o elemento. Pode perceber que aqui no head ele está chamando o index.218f496a.css. Mas agora se eu clicar no products, olha o que vai acontecer. Olha que legal. Ele chamou o products view. Um monte de letra e número .css. Então ele pega o nome do componente, coloca um monte de letra e número e coloca a extensão .css. E pode perceber que aqui foi estilizado certinho. 2 hours later. Viu como que é gravar uma aula? Não é a coisa mais simples do mundo, não é a coisa mais prazerosa do mundo, mas o resultado final fica bem legal. E eu gosto pra caramba de ensinar, então pra mim não é nenhum sacrifício.